Por gentileza, nos coloquemos de pé mais uma vez. Evangelho de Nosso Senhor, segundo escreveu Mateus. O capítulo é o de número 9. Verso 35 até o verso de número 38. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Amém. Tem alguém do seu lado? Oremos uns pelos outros. Senhor Deus, que mais uma vez nos reuniu nesta casa, e pelo favor do Senhor aqui estamos, porque é no Senhor é que vivemos, nos movemos e existimos. É o Senhor que nos dá a vida, a respiração e todas as coisas. É do Senhor que vem todo o dom perfeito, toda a boa dádiva. Sim, eterno, abençoe a cada um, todos, ó Deus, para que realizemos a Tua obra. Sim, ó Pai, para que sejamos agradáveis a Ti, para que sejamos luz para este mundo, como astros que resplandecem no meio desta geração perversa. Assim oramos, querido, e assim agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém. Tome seus lugares, por favor. Nós iniciamos na quarta-feira, às quartas-feiras, uma série denominada Com Cristo na Escola de Oração. Antes que eu prossiga, estou vendo ali o coordenador geral da Escola Bíblica Dominical, o evangelista Samuel, pastor Samuel Lemes. Deus abençoe. Quantos líderes de escola dominical tiveram aqui hoje? Deixa eu ver. Estão presentes aqui? Eu digo assim, superintendentes, né? Olha aí. Deus abençoe. Haverá aqui um seminário, né? Durante este ano. O Ministério Infantil também estava reunido. É isso? Ah, hoje não teve? Ok, tá bom. Esta série Com Cristo na Escola de Oração tem a autoria de Andrew Murray, que foi um servo de Deus dedicado, escreveu este livro. E não somente este, mas 250 livros. Então, quando você ler este, falta 249 livros para você conhecer a obra, o pensamento desse autor. E eu estava pensando nesta reunião de hoje e me lembrei de uma das aulas bem apropriada. E, coincidentemente, é a lição número 9. Rogai ao Senhor da seara. Porque a oração interfere diretamente na obra que a gente faz. Bendito é o nome do Senhor. Veja só. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo.
Uma pessoa bem atenta às Escrituras deverá lembrar que aí mesmo em Mateus capítulo 4, tem um versículo quase igual, quase. Capítulo 4 e 23 diz: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. É bem semelhante. Aqui no capítulo 9 não menciona Galileia, aqui menciona todas as cidades, amplia o perímetro onde o Senhor atuou. É conhecido também este versículo como o início do terceiro caminho que o Senhor fez ali na Galileia. São detalhes que enriquecem aquele que estuda a palavra de Deus. E o que Jesus fazia naqueles lugares? Ele pregava o evangelho, curava enfermidades e as moléstias, ensinava nas sinagogas. Mas, durante esta caminhada, pode-se imaginar que, em certo momento, num lugar geograficamente favorável, ele avistou uma multidão que vinha ao seu encontro. E diz aí o verso 36, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Bendito seja o nome do Senhor. Isto é o que movia o Senhor, a compaixão, que nada mais é do que sofrer de modo intenso por causa do sofrimento alheio, por causa da perdição dos outros. O Senhor sofria isso de um modo tão íntimo, tão forte, que a Bíblia diz, teve grande compaixão deles. Eles andavam desgarrados e errantes, eles andavam famintos, sedentos, andavam sem direção. O que você pode pensar de pior era o retrato social, espiritual daquela gente. E o olhar de Jesus era diferente dos outros, porque Jesus, sem dúvida, olha para dentro de cada um de nós. E vejam só, como isso não poderia incomodar o Filho de Deus. E incomodava muito. Incomodava porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. Não era possível pastorear individualmente aquela multidão. Seria algo impraticável. Porque ou Jesus estava numa cidade, ou estava em outra, ou estava no meio do caminho. Eles tinham uma limitação. Não podia estar em todo lugar ao mesmo tempo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a gente vê aqui que o Senhor, mesmo querendo amparar a todos e cada um, não poderia fazer isso. Não poderia. Estava impossibilitado fisicamente de fazer isso. A conclusão que ele tirou foi essa. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande. Bendito seja o nome do Senhor. Se ele já dissesse que a seara é grande, eu já dava por satisfeito. Mas para o Senhor ainda colocar esse adjetivo, a seara é realmente grande. Imagina, para impressionar Jesus, a grandeza
da seara é porque ela era realmente grande. Mas poucos são ceifeiros. Este é o drama. E então, Jesus pronuncia o famoso verso 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Bendito é o nome do Senhor. A conclusão que o Senhor dá nessa descrição que a gente lê aqui é muito interessante. Porque poderia mesmo o Senhor, perante os seus discípulos, dizer assim: quero que vocês me acompanhem agora numa oração. Ele poderia dizer isso. E imediatamente, como ele fez lá em João capítulo 17, fazer uma oração neste sentido. Pai, a seara é realmente grande. Então eu te peço agora que o Senhor envie ceifeiros para a sua seara. Não poderia Jesus ter feito isso? E não seria mais eficiente a oração de Jesus do que a sua? Talvez você pense que é um santo consagrado homem de Deus, e a sua oração é imbatível. Mas mais poderosa que a oração de Jesus, eu não creio. Mas mesmo assim, o nosso Senhor não fez a oração. Ele não fez essa oração. Em textos dos evangelhos, nós encontramos o Senhor falando sobre o dever de orar. Vocês se lembram disso? Nós encontramos textos sobre como orar, mas um texto falando de um assunto para orar, você encontra aqui. É um pedido de oração de Jesus. Você pode agradecer a Deus por isso, amém, irmãos? Você não vê isso. Você vê aqui Jesus falando sobre o que orar. Como orar, o dever de orar, ele tratou várias vezes. Mas o que orar na oração é aqui. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Então, meus irmãos, a conclusão é muito fácil e nem precisa ser mais demorado. Se o Senhor viu esta limitação, o Senhor que em tempos do Antigo Testamento teve homens que realizaram trabalhos especiais na terra, seria uma lista muito grande: Noé, Abraão, Moisés, Samuel, o Josué, o Samuel, quantos homens, Daniel. No Antigo Testamento Deus tinha pessoas para fazer trabalhos especiais. E agora Ele tem a igreja, louvado seja Deus. O Senhor escolheu depender da igreja no que diz respeito à seara. Não poderia Ele salvar os perdidos sem nós? Mas Ele não quis assim. Não poderia Ele chamar os anjos, a quem criou, e que estão impecáveis, aqui nesse momento da história da igreja? Não poderia ter feito isso, mas não fez. Não, escolheu ser dependente dos pecadores para salvar os outros pecadores. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, se nós rogarmos mais ceifeiros haverá. Sim ou não, irmãos? Porque Ele disse: rogai
ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. O que a gente tem que concluir. Jesus não disse aqui, mas a resposta é essa. Se eu rogar ao Senhor da seara, mande ceifeiro para a tua seara, é como se ele quisesse dizer, o Pai vai mandar, o Senhor vai mandar, louvado seja Deus. Agora, não precisa isso ficar limitado aos missionários que vão ultrapassar os oceanos, os continentes. Não. Você pode estar precisando agora de um professor de escola bíblica dominical, de uma professora de escola bíblica dominical, de um discipulador, de uma pessoa que seja um embaixador de Cristo próximo sábado. Você pode estar precisando dessa pessoa. E você pode falar, Senhor, eu preciso de um professor da escola bíblica dominical. Eu preciso de alguém que vá à praça distribuir folheto. Eu preciso de alguém que faça visita àqueles que receberam a Cristo nos cultos e que possam dar aconselhamento, prosseguimento com a obra de Deus. Sejam instruídos para instruir outros na palavra de Deus. Você crê que pode ser assim? Você crê que o Senhor da seara tem essas pessoas que a gente precisa? Eu dirigi uma congregação chamada Jardim Campos Elíseos, Rua Ferreira Novo, número 187, em Campinas. E naquela congregação me faltava uma professora de escola bíblica dominical. E eu me pus a orar. Senhor, me mande de onde o Senhor quiser, mas me mande. Chegou de outro estado, uma moça dedicada, não sei se ela vai estar assistindo, não vai, vai, pode assistir, porque o que está acontecendo agora é gravado. Ela se chama Leia. A Leia já morou aqui, ela já veio conviver com vocês aqui. E aquele casal chegou humildemente na congregação e serviu a Deus com a gente ali. Você sabe quando a gente diz, caiu igual uma luva, amém, irmãos? A pessoa foi exatamente aquilo que eu precisava. Não só cuidou do ministério infantil com as crianças da congregação que eu dirigia, como do setor, que tinha 17 congregações. E assim, eu tenho nitidamente essa resposta bem particular. Quando eu pedi sob medida, e Deus atendeu sob medida. Bendito é o nome do Senhor. Rogai ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Você está precisando de companheiros, companheiras, para realizar a obra de Deus? A seara é dele. Bendito seja o nome do Senhor. E às vezes ele está lá, assentado na igreja, assistindo um culto depois do outro. Você só não enxergou a pessoa. Mas aí você pode acrescentar, Senhor, abre meus olhos. Bendito seja o nome de Jesus. E você vai ver que aquela pessoa silenciosa é esse instrumento de Deus que a tua congregação está precisando. Bendito seja o nome do Senhor. Porque quem não trabalha pode dar trabalho. Não vou garantir que vai dar trabalho, mas pode dar trabalho. Mas o crente ocupado, irmãos, não tem tempo para criar dificuldade. Ele está envolvido com a obra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O cabeça da igreja, que é Cristo, resolveu depender do corpo e disse, rogai ao Senhor da seara, que envie ceifeiros para a sua seara. Vou terminar agora.
Por que então a gente não roga ao Senhor da seara? Duas explicações. A primeira está aí no capítulo 9 mesmo, verso 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles. A primeira razão, porque a gente não pede ceifeiros para o Senhor da seara, é exatamente o motivo pelo que ele pediu para orar. Nós não temos compaixão como ele. Mas se a gente pedir, Senhor, me dá a compaixão que o Senhor tem, bendito seja o nome do Senhor. Aí a gente vai entender por que ele pediu para a gente pedir que se mande ceifeiros para a sua seara. Falta compaixão em nós. Mas nós podemos resolver isso. Se nós cremos, e este seria a segunda explicação. Se nós tivermos fé que esta oração funciona, louvado seja Deus. Não só nós vamos ser influenciados pela compaixão de Deus, como também vamos querer e vamos acreditar que o Senhor vai mandar estes ceifeiros. Você pode agradecer a Deus por isso? Oremos por isso, meus irmãos. Oremos para que a gente não seja um obreiro indiferente, que tanto faz. Tanto faz. Tem gente que para ele tanto faz. Se alguém recebe a Cristo no culto, se não recebe, não faz diferença. Tem que fazer diferença. Bendito seja o nome do Senhor. Você tem que sentir compaixão, olhar para aquele perdido que entrou no culto e não ficar preocupado em fazer uma pregação espetacular para ele te admirar, mas uma pregação cheia do Espírito Santo para convencer. Bendito seja o nome do Senhor. Nós não procuramos admiradores, nós procuramos convertidos. Você pode glorificar a Deus por isso? Peça a Deus, Senhor, convertei os corações, Senhor. Me encha de compaixão. A sua visão, ao se aproximar das pessoas, vai ser diferente. Não é? Vai ser totalmente diferente. Eu fui comprar pão agora à tarde. Pastor compra pão também, irmão. Sabia disso? Pastor vai em padaria e até compra pão. Então, quando eu estava comprando o pão, eu fui atendido por uma moça e reparei numa coisa. Você é novato aqui na padaria, que eu já conheço todas vocês. Aí eu já faço um discurso para todas. A minha família fica até preocupada em entrar no comércio comigo. Eu já conheço todas vocês, mas você é novato. O que está acontecendo? Quem é você? Ah, eu sou Elizabeth. Pronto. Ainda foi falar que tem o nome da minha nora, da minha neta. Falei, escreve com Z, termina com TH. Aí fica completo. Aí eu disse a ela, você é nova aqui, né? Foi agora, 5:30 da tarde. Muito bem, sou sim. Pois é. Aí eu acenei vocês já vão saber o nome da padaria agora. Aí eu acenei para o padeiro que estava lá dentro, que eu não sei o nome dele. A mãe dele faleceu esses dias. Cadê o Lousada? Como é que chama a irmã? A Nair. É o filho da Nair. Trabalha lá na padaria. Aí acenei. Sempre que eu vou na padaria, eu aceno para ele. Ele promete, toda vez que eu vou lá, ele promete. Agora eu vou na igreja. Agora eu vou. Toda vez que eu vou lá, ele me promete. Eu já disse para ele, não me prometa mais, só vá. E aí, ele abriu lá a comporta do pão, e eu puxei assunto com a menina. Falei, ô Elizabeth, você conhece esse moço aí? Conheço.
Está solteira ainda? Está. Perdeu a mãe esses dias, agora é que não vai casar mais. Então, Elizabeth, e você? Como é que está a sua vida, a vida com Deus? Pois é, esses dias eu falei com ele, que eu preciso voltar para a igreja, que eu congregava lá na rua Cônigo Tobias, na Assembleia de Deus. Eu falei, por acaso é a igreja desse cartãozinho aqui? Aí já entreguei o cartãozinho. É a mesma igreja, no mesmo endereço, e eu te espero domingo lá, hein? Bendito seja o nome do Senhor. Se essa moça voltar para a igreja e se converter de verdade, valeu eu comprar meia dúzia de pãozinho, sim ou não, irmão? Irmão, a gente não pode perder viagem, irmão. Não pode perder viagem. E eu espero em Deus. Depois ela ficou cochichando com as outras, e eu estou pedindo a Deus que ela falou para todo mundo que eu sou pastor, e convidei ela para ir na igreja, porque ela já fez o meu trabalho. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, rogai ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Os perdidos são muitos, mas os trabalhadores são poucos. Vamos aumentar os trabalhadores, sim ou não, irmãos? Então vamos aumentar as nossas orações. Vamos aumentar as nossas orações, sim ou não? Então vamos aumentar a nossa compaixão. Bendito é o nome do Senhor. Se a compaixão aumentar, a oração aumenta. Se a oração aumentar, os ceifeiros aparecem. Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao coração de todos vocês. Vamos ficar de pé e agradecer o nosso Deus. Tem pessoas para ser separadas aqui essa noite, e vocês esqueceram de me dizer, hein? Ô papai. Esse livro aqui você pode adquirir na internet, viu, irmão? Editora dos Clássicos. Vamos lá. Chamamos aqui à frente para servirem na obra do Senhor, como cooperador, Anderson de Oliveira Faria. Pode vir à frente, por gentileza. Está ao lado da esposa aqui. Muito bem. As nossas entrevistas dos obreiros, as esposas assinam, viu, irmãos? Se o sujeito, se ele não tratar bem da esposa, ele não passa, porque se ela não assinar, nada feito. Então cuide bem da sua esposa, se você quer ser obreiro. Emerson Rogério de Andrade. Cadê o Emerson? Muito bem. Para o presbitério, Isaías Duarte de Souza. É o senhor. Também para o presbitério. Olha aí. Eu peço para os prezados irmãos se ajoelharem. Os obreiros. As esposas não precisam, não. Vocês orem em casa por eles. Chega mais pertinho aqui, vocês dois, ó. Vocês dois, fica pertinho dele. Isso. Vou pedir a alguns pastores descer ali, impor as mãos sobre esses irmãos em nome de Jesus. Por gentileza, todo e qualquer pastor que desejar. Muito bem. Vamos pedir a bênção de Deus sobre a vida deles. Irmãos, antes de fazer essa oração, um lembrete. Quando você sai com a carta de cooperação e você visita a congregação, no seu retorno, passa lá no dirigente, dá a paz do Senhor para ele e diz, ó, o dirigente, eu tive lá em tal lugar, foi bênção, viu? Até preguei, foi maravilha. Até cantei, até dizimei. Não, dizimar você dizima lá na sua congregação. Até ofertei. Tá certo, irmão? Então, faz a obra de Deus direitinho,
você vai ser mais valorizado ainda. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, pedimos a tua bênção sobre o Anderson, o Emerson e o Isaías. Que eles prossigam te servindo com toda ousadia, cheio do Espírito Santo. Sim, meu Deus, com a aprovação do céu. Acompanha os passos, as palavras. Sim, meu Deus, os procedimentos. Que eles sejam verdadeiros atalaias. Sim, Senhor. Bênção de Deus para a igreja e para a cidade. Nosso Pai, assim, ó Deus, pedimos também pela tua igreja que se reuniu aqui essa noite. Pedimos, ó Deus, pelo evento deste congresso de jovens, sexta e sábado. Sim, ó Pai, pela mobilização de evangelização, sábado durante o dia. Abençoa, coopera. Sim, ó Deus, confirma. Assim oramos, querido. E assim agradecemos todas estas bênçãos, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Deus a todos abençoe em nome de Jesus.